600.000 homens atravessaram a fronteira. Menos de 1/10 voltou com vida. Por 200 anos, um único vilão levou a culpa por esse desastre: o frio. Mas os diários, memórias e mapas que sobreviveram àquele inverno contam uma história bem mais complexa, e nesta reportagem vamos mostrar quem escreveu essas fontes, onde elas foram parar e por que a lenda do General Inverno esconde o verdadeiro motivo do colapso. Junho de 1812, Napoleão Bonaparte cruza o rio Niemen à frente da maior força militar já reunida na Europa até então. Estima-se que entre 450.000 e 600.000 soldados de dezenas de nações sob domínio francês avancem rumo à Rússia. O objetivo declarado é obrigar o czar Alexandre I a cumprir o bloqueio contra a Inglaterra. Nenhum general, nenhum mapa, previu que aquele gigante estava marchando para o próprio fim. Do outro lado, os russos recusam a batalha direta. O general Barclay de Tolly ordena uma retirada estratégica, queimando plantações, vilarejos e depósitos no caminho do invasor. Depois, o comando passa ao veterano Mikhail Kutuzov, que segue a mesma lógica implacável: deixar o inimigo avançar até morrer de fome e cansaço. É a chamada Terra Arrasada, e ela já começa a corroer a Grande Arméia antes mesmo do primeiro grande confronto. Em setembro, perto da vila de Borodino, os dois exércitos finalmente se enfrentam. Em poucas horas, dezenas de milhares de soldados caem, um dos dias mais sangrentos de toda a era napoleônica. Napoleão declara a vitória e ocupa o campo, mas o exército russo reco-organizado, intacto o suficiente para lutar de novo. Borodino não decide a guerra. Só abre o caminho para Moscou, e para a armadilha que vem a seguir. Em 14 de setembro, Napoleão finalmente entra em Moscou, e encontra uma cidade praticamente vazia. Na mesma noite, incêndios começam a se espalhar por bairros inteiros. Historiadores atribuem o fogo tanto à sabotagem russa quanto ao caos da ocupação. Em poucos dias, boa parte da capital vira cinzas. Napoleão esperava um tratado de rendição. Em vez disso, recebe silêncio, e uma cidade em chamas como resposta. Por 35 dias, Napoleão permanece entre as ruínas, esperando uma resposta do czar Alexandre I que nunca chega. É o erro que os próprios marechais franceses vão apontar depois: cada semana parado é uma semana a menos antes do inverno russo. Quando finalmente aceita a realidade e ordena a retirada, em 19 de outubro, já é tarde demais para escolher o caminho mais seguro. Napoleão tenta fugir por uma rota alternativa, mais ao sul, onde ainda há comida e vilarejos intactos. Em Maloyaroslaves, o exército de Kutuzov barra essa saída depois de um combate feroz. Sem opção, os franceses são forçados a voltar pela mesma estrada que eles mesmos haviam destruído na ida, sem plantações, sem celeiros, sem forragem para os cavalos. A partir daqui, a fome vira uma inimiga tão letal quanto qualquer exército russo. No início de novembro, a temperatura despenca para dezenas de graus negativos. Soldados que nunca tinham visto neve caem mortos enquanto marcham, ainda de pé um instante antes. Correspondentes e caricaturistas europeus da época logo batizam esse fenômeno de General Inverno, como se o frio fosse um comandante russo lutando ao lado do czar. A imagem pega. Mas, como toda boa manchete, ela simplifica demais uma tragédia bem mais complicada. Quem registrou os detalhes mais confiáveis daqueles dias foi um homem que nunca saiu do lado de Napoleão, Armand de Caulaincourt, seu chefe de cavalaria e confidente. Dia após dia, ele anota temperaturas, decisões, o rosto do imperador diante do desastre. Caulaincourt morre em 1827 sem publicar nada, suas memórias só vêm a público décadas depois, encontradas entre os papéis da família. Até hoje, historiadores consideram esse relato a fonte mais precisa sobre o que realmente aconteceu na retirada. Enquanto isso, na base da hierarquia, um soldado raso alemão chamado Jacob Walter marcha sob bandeira francesa. Anos depois da guerra, já em segurança, ele escreve suas lembranças num caderno simples, destinado apenas à própria família, sem pretensão literária, sem heroísmo. O manuscrito fica esquecido por gerações, até ressurgir e ser publicado, revelando que os generais nunca contaram: fome, piolhos, amputações a sangue frio e o medo puro de um homem comum caminhando para a morte.
No final de novembro, a Grande Armée chega ao rio Berezina, e encontra as pontes destruídas e o exército russo se aproximando por vários lados. Engenheiros franceses trabalham na água congelada, muitas vezes até a morte, para erguer pontes provisórias. Milhares de soldados, civis e feridos tentam atravessar ao mesmo tempo, muitos se afogam ou são esmagados no pânico. Décadas depois, o pintor polonês January Suchodolski recria essa cena num quadro que virou o símbolo do caos da travessia. Cuidando dos feridos está o barão Dominique Jean Larrey, cirurgião-chefe de Napoleão e uma lenda da medicina militar. Durante a retirada, ele documenta, pela primeira vez de forma sistemática, os efeitos do frio extremo no corpo humano, o congelamento dos membros, a hipotermia, os riscos de aquecer a pele rápido demais perto do fogo. O sofrimento daqueles soldados, registrado em seus relatórios, ajuda a fundar o que hoje chamamos de medicina de emergência em climas extremos. De volta à França, o general Philippe Paul de Ségur, que também esteve na campanha, publica em 1824 um relato dramático da tragédia, um sucesso de vendas cheio de cenas grandiosas. O problema é que outro veterano, o general Gaspar da Gourgaud, acusa Ségur de exagerar e distorcer os fatos. A discordância é tão séria que os dois acabam se enfrentando em duelo. Prova de que, mesmo entre quem viveu o horror, a versão que vira lenda nem sempre é a mais fiel. Do lado russo, um oficial prussiano observa tudo com olhos de estrategista, Karl von Clausewitz, que largou o exército de seu próprio país, aliado a Napoleão, para servir ao czar por convicção. Anos depois, ele escreve uma análise fria da campanha, hoje base de sua obra clássica sobre a guerra. Sua conclusão incomoda o mito popular: o inverno não destrói sozinho um exército de 600 mil homens. Ele apenas termina o que a fome, as doenças e a logística falha já tinham começado. Eis a revelação: em 1869, o francês Charles Minard cria um mapa que virou lenda da estatística, uma linha que encolhe a cada légua, ligada à temperatura despencando. No mesmo ano, Leo Tolstói publica Guerra e Paz, baseado nessas mesmas memórias. Historiadores modernos, revisitando os arquivos, confirmam: o frio foi real, mas chegou depois de a fome e as doenças já terem quebrado a Grande Armée. O general Inverno não matou um exército saudável, só terminou o que a fome já tinha começado. A lição que fica atravessa 2 séculos: nenhum império cai por um único motivo, e toda grande tragédia tem várias testemunhas: o marechal, o soldado raso, o cirurgião, o escritor, o engenheiro com seus números. Foi a soma desses registros, guardados, perdidos e redescobertos ao longo de gerações, que reconstruiu a verdade sobre 1812. Da próxima vez que ouvir falar do General Inverno, lembre-se: por trás da lenda, sempre existe alguém que anotou tudo. Se essa reportagem revelou algo novo para você, deixe seu comentário e se inscreva no canal, tem muita batalha real ainda por contar.